Oi! Então, nesse primeiro vídeo das parábolas, eu vou estar acertando algumas coisinhas aqui. Tô até com a minha colinha para não esquecer de nada. Para falar a respeito delas, que eu acho bem importante, tá? Vamos lá. Primeiro, as parábolas, elas podem parecer histórias, elas são contadas dessa forma, porém elas são recados, né? É onde são recados vindos de um ser maior, né? Que em algum momento colocou essas histórias através de pessoas que já viveram aqui na Terra e que essas pessoas conseguiram colocar, né, de forma escrita e está sendo passada de geração em geração através da Bíblia, tá bom? E cada versículo de cada parábola tem muito conteúdo, tem muita riqueza ali, tá bom? Então, às vezes, uma palavra ali faz com que exista toda a diferença. Em segundo lugar, as parábolas, elas não são exatamente a interpretação de um texto. Ela não é somente isso. É claro que a gente precisa ler e entender o texto. Só que ela não é uma interpretação daquela frase, daquele texto. Não é isso. Não é somente isso. Entre linhas, existe um recado, né? Literalmente um recado dado através dessas palavras. E para fazer essa leitura é necessário um equilíbrio. O equilíbrio da razão, de você estar lendo aquilo ali, da emoção e da essência, vinda daquela frase, daquela palavra, daquele jeitinho onde está sendo passado a informação, tá? Em terceiro lugar, vamos lá, os recados dessas parábolas, elas não são para qualquer pessoa. Não mesmo. Eu percebi muito nitidamente nessa semana isso. Por quê? Bom, nós estamos aqui ocupando o planeta Terra, né? Mas sabemos que, como a gente já escutou várias vezes, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E não é escolhido porque, você é gente boa, você é legal, você realmente é uma pessoa, poxa, bem interessante. Não, não é isso. O que são os escolhidos? São aqueles que percebem que precisam daquela situação e buscam. Estão atentos, estão com os olhos bem abertos, têm os ouvidos também. E às vezes até, sabe, largam alguma coisa que parece tão importante, mas param para escutar os recados, né, vindos, e eu não digo nem só da Bíblia, não. Os recados vindo do dia a dia. E assim, todo dia tem um recado importante vindo dos céus, né, para que a gente possa ficar atento. E muitas vezes acaba sendo o que a gente chama aí de livramento, enfim. E isso é bom e é importante ficar atento todos os dias. Porque às vezes pode não ser para você, mas pode ser para alguém muito próximo, né? Então, assim, isso, tá? Não é para qualquer pessoa. E aí acaba que o planeta tá dividido em três grupos, vamos dizer, para essa questão. Aquelas pessoas que é, onde a palavra é para essas pessoas, que essas pessoas vão entender da forma mais adequada possível e para elas, né, para quem está ao redor e tudo mais, para que possa transbordar na vida de outras pessoas também, levando outras pessoas à salvação e também ao acesso ao céu. Então, como é isso, né? Essas pessoas são mais ou menos 1% da população ou menos. São os reinantes, são chamados de reinantes. Quem são esses reinantes, né? Eles são as pessoas que vão governar, né? Tem o seu governo diante, por exemplo, da sua família, do seu trabalho, do seu relacionamento. São as pessoas que são governantes, que têm poder para isso, que têm o poder de mudar muita coisa na vida, na própria vida e na vida de outras pessoas, onde sabem atuar mesmo em momentos de dor,
sabem fazer a diferença sempre. Essas pessoas reinam, elas governam outras pessoas, outros povos. Então, são pessoas que prosperam, que têm abundância, ainda que não tenham riquezas materiais, vamos dizer assim, mas conseguem governar. E automaticamente, quando acontece isso, algumas oportunidades surgem para que essas pessoas prosperem também na questão da riqueza, tá? Tem os salvos são mais ou menos 9%, né? E esses salvos, eles não querem saber de nada, assim, de muita coisa. Escutam, entendem, fazem por onde, né? E tá tudo bem, sabe? Vieram a passeio, acham muitas vezes que o que se fala é besteira, né? Mas estão ali, estão seguindo, estão na linha. E tem aqueles que realmente não são os não salvos, que fazem o contrário, que desdenham de algumas coisas, debocham, não se importam, não estão nem aí, muitas vezes até afrontam, se colocam em situações muito complexas. São aqueles que realmente, vamos lá, fazem atrocidades, sabe? Usam a palavra de uma forma muito ruim, onde possam acessar pessoas, inclusive tirar a vida de pessoas através de influência das palavras. A gente sabe que existem isso, né? Ele me veio aqui, como eu falei antes, eu não sou tão conhecedora da Bíblia assim, mas os falsos profetas, que a gente sabe que existem, né? Que levam aí uma multidão para o fundo do poço. E a gente sabe que existe isso, inclusive em grupos de amigos e tal. Então isso é para ficar atento, né? Porque tem pessoas e pessoas, tá? E como eu disse, essas parábolas elas acabam entrando para as pessoas que estão preparadas para escutar, para ouvir, para falar, para reproduzir. E eu tô aqui fazendo o meu papel para tentar passar isso da melhor forma possível e isso se multiplicar, né? Que mesmo que eu não entre no reino do céu, pelo menos salvação, né? Eu pretendo ter. Sei que existem pecados, sei que existem tantas coisas aí, e se der tempo, vamos lá. Eu quero acessar a festa no reino dos céus. Lógico que eu quero. E vamos lá. E o que é interessante é que não é sobre religião, sabe? Não é sobre religião. Uma pessoa pode nunca ter acessado uma igreja de concreto, um templo, enfim, qualquer coisa que se acredite, vamos lá. Puxando para o que eu acredito, né? Energeticamente falando. Pode não ter acessado nunca. Porém, tem a salvação. E se acredita, né? Em Deus e chega a Ele de alguma forma. E aqui a gente está vendo muito que através do Filho, pelos ensinamentos que Jesus dá, que deixou aqui pra gente, principalmente aqui, né? Para o nosso povo. Então, é através dele que se chega ao reino do céu. E é através dele, porque eu vou falar sempre em nome de Jesus? Não. Isso que é interessante. Eu posso não falar exatamente, ou falar, mas não acessar. Eu posso falar e não sentir, e vai adiantar alguma coisa. Porque nós somos essência. Nós somos também vindos da matriz original, do Criador de tudo que é. Então, energeticamente, a gente vai até Ele através desses ensinamentos, né, de bondade, de amor ao próximo, de tudo que foi ensinado, tá? E aí é bem legal lembrar, eu anotei a quarta situação aqui, sobre as leis herméticas, né? Que eu fiz essa ponte aqui, eu achei bastante importante estar falando também. Uma das leis é a lei da correspondência. O que significa isso? O que está em cima está embaixo. Ou seja, o que está lá no céu, no reino dos céus, está aqui. A gente só precisa acessar o que está lá. Então está aqui com a gente.
As riquezas do reino do céu estão aqui na terra para serem acessadas. E o que está dentro está fora. O que está dentro de mim é a essência que está no reino dos céus. E se eu ponho isso para fora, eu estou puxando as riquezas do céu. E isso é o princípio da correspondência, uma das leis herméticas aí. E isso vem para a gente em forma de graça, né? E fala realmente, as leis falam sobre os planos divinos, né? Os acessos a esse plano do que está lá, está aqui também, né? E na verdade é o manifesto do universo em todas as suas dimensões. Tem mais uma outra coisa aqui que eu achei bem interessante, que é falar sobre a salvação. A salvação é individual, é individual. Por mais que eu queira muito, eu não posso fazer, por exemplo, dar um jeitinho para os meus filhos se salvarem se eles não quiserem. É meio triste isso, é meio estranho, né? Eu me senti estranha, assim, tipo, claro que eu quero que meus filhos se salvem. A gente tem isso, né? Que eu não me salve, mas que meus filhos se salvem. Não é assim, tá? A lei a salvação é individual. Então, eu me salvo, meus filhos precisam entender isso e podem se salvar também, se eles seguirem tudo da forma correta, entenderem os sinais, agirem conforme é o certo, e aí eles se salvam também, se for por isso, tá? E ainda mesmo, vou voltar a falar, ainda que não seja religioso, porque não é religião, é essência. Então é possível ter a salvação, sim, porque Deus sabe do nosso coração. Ele faz a leitura energética o tempo inteiro. Esse é o problema, né? O tempo inteiro. Porque tem vezes que a gente tá tão de bem com a vida, mas tem outras vezes que a gente falha muito, né? E às vezes um deslize, você dormiu no ponto, a gente vai falar sobre uma parábola assim, dormiu no ponto, perde o reino dos céus. Então vamos lá. O reino dos céus é o acesso a todos os céus. O que seria isso? Existe o céu que a gente vê, existe, né, a olho nu e tudo mais, existe aquele na plenitude geográfica e tem o céu onde existe o trono de Deus, onde está lá aquela energia criadora, a matriz essencial, a matriz divina, a matriz original, o criador de tudo que é, Deus em sua infinita potência. Né? E aí esse céu realmente acaba sendo para poucos. E através das palavras, né? Na verdade, não é nem das palavras, da decodificação das palavras é que se acessa ao reino dos céus, onde é possível que a gente tenha uma identidade de criação, da criação, né? A gente acessa a identidade da nossa essência, do nosso propósito. E aí, acessando isso, se a gente tiver, vamos dizer, com defeito de fábrica, defeito de fábrica com Deus não existe, né? Mas vamos lá, se a gente, por algum motivo, nesse meio tempo que a gente está aqui na Terra, acessando tudo isso daqui, do mundo terreno, aconteceu algum tipo de defeito, vamos lá, alguma coisa aconteceu que desgastou, enfim, existe possibilidade de regeneração através da palavra e de seguir, né, essas palavras da forma mais completa possível. Assim existe o alcance, né, da remissão dos pecados, a regeneração do ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus.
Então, assim, antes de falar das parábolas, é interessante alinhar isso, né? Novamente falando que as parábolas, elas podem parecer histórias muito bem contadas, uma coisa que pode não ter acontecido, ou então aconteceu, mas pode não acontecer com a gente, enfim. Mas elas não são histórias, elas são entrelinhas, mensagens, recados que devem ser acessados e decodificados. E é assim que eu estou pretendendo dar continuidade, explicar um pouquinho daquilo que eu entendi e passar adiante. Passa você também adiante. Vai ser importante para esse 1% que está ainda perdido, mas que pode e deve governar. Tá bom? Então vamos lá. Vamos alcançar a salvação e, se Deus quiser, o reino dos céus.